Se você precisa criar um relatório onde ele terá respostas padronizadas, garantindo uma melhor análise na hora que você tiver esse banco atualizado, você precisa da lista suspensa. E para isso, eu trago aqui hoje 3 opções, 3 formas de você montar essa lista suspensa e garantir que o seu relatório terá um nível de assertividade muito grande. Como exemplo para a primeira opção, temos aqui uma tabela que eu já deixei pré-definida com placa, modelo, ano, se a revisão ela foi realizada ou não e a data da revisão. Então, qual é a ideia aqui? É a gente obter através dessa coluna quais dos veículos estão pendentes de revisão. Então vamos lá, eu vou colocar aqui o primeiro veículo ABC1234, modelo Gol, ano 2020, e eu vou colocar aqui que essa revisão ela foi realizada na data de 1 de 2022. Coloco aqui mais uma placa de um veículo, também Gol, ano 2017, a resposta sim, no dia 1º de 1 de 2022. Vou colocar aqui outra placa, Uno 2019, realizada não, outra placa, (2018), realizada ok, 10/12/2021. Observe nessa situação, nós temos aqui o registro de 4 veículos, onde pela interpretação um não teve a revisão e os outros 3 tiveram. Se eu tivesse aqui uma análise de sim e não, e eu fosse contabilizar quantos veículos tiveram já as suas revisões realizadas e quantos não, eu não conseguiria ter aqui o total de 4 veículos, apenas de 2. Por quê? Porque nessa análise eu estou apenas olhando para o sim e o não. E quando eu olho para o sim e o não, e eu contabilizo isso com as respostas que foram dadas aqui no banco, a fórmula não reconhece o realizado nem o realizado ok. Como é que você faz então para garantir que o usuário ele vai sempre informar a resposta que você precisa, sim ou não? Da seguinte forma, eu posso apagar isso aqui e eu venho aqui agora e venho em dados, validação de dados, e aqui em permitir eu considero a opção lista. Então vamos supor, eu quero aqui colocar a opção de sim, já foi realizado, não foi realizado e programada. Então veja, a cada opção que eu desejo que o usuário informe, eu digito e coloco um ponto e vírgula para segregar. Então eu estou aqui informando 3 opções possíveis desse relatório. Com isso eu venho aqui, dou ok, e agora eu tenho aqui uma resposta padronizada, sim, sim, não. E se eu quiser colocar aqui realizada, a planilha vai me dar um erro, impossibilitando, portanto, que o usuário digite uma informação diferente da que eu quero que ele informe. Com isso, eu consigo ter uma assertividade maior aqui e garantir que todas as informações que estão aqui estão sendo contabilizadas. Eu vou colocar aqui mais a opção programada. Vou puxar a fórmula aqui e vamos colocar também um retorno desse tipo de mais uma placa para vermos se vai dar certo. BFD 6743
Uno 2017 programada. Aqui eu poderia digitar, dá certo, porque é o padrão que está aqui, mas eu nunca posso colocar de forma diferente. Então, ou eu digito e coloco igual, ou eu venho e seleciono. Quando eu seleciono, está correto, o meu contabilizador aqui já permite que seja reconhecido. Portanto, essa primeira opção garante que você tenha sempre a resposta desejada e permite, assim, com que você consiga ter uma análise mais assertiva da sua tabela de dados, do seu banco de dados para tratamento de informações. Ok? Vamos para a segunda opção. A segunda opção, na segunda forma da gente construir essa lista suspensa, aqui eu já estou trazendo uma tabela cadastrada, né? Então, imagine isso aqui como uma planilha que ela pode ou não estar na mesma aba. Essa planilha, essa base, ela poderia estar numa aba diferente dessa daqui, mas nós já temos aqui as opções cadastradas daquilo que seria a nossa fonte de lista suspensa. Ok. Então, nessa fonte aqui, desta forma, como eu já tenho várias opções e eu não quero mais escrever na lista suspensa e sim vincular minha lista a uma determinada base, eu poderia vir aqui na lista suspensa e aqui na opção de fonte, em vez de eu digitar alguma lista ou alguma opção, eu venho e seleciono a minha base de dados. Então veja que aqui, ó, eu selecionei a base, estou dizendo que minha lista suspensa vai se ater a essa base. Quando eu der o OK aqui, eu vou ter a opção da lista conforme a base que eu acabei de inserir aqui. E para que, em que ocasião essa lista, esse formato de lista seria usual? Na seguinte situação, imagine que você quer que ao clique ou na opção de um material, de um produto, seja ele qual for, aqui eu poderia colocar o nome produto, na hora que eu selecionar aqui o produto, a planilha me diga, por exemplo, qual que é o meu estoque atual do produto. Então eu posso colocar aqui uma fórmula que posteriormente irei explicar um pouco mais sobre, onde eu teria aqui, por exemplo, a informação do estoque desse produto. Então eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar aqui estoque atual. Então dessa forma eu vou deixar automático a informação do estoque. Então veja, eu tenho aqui feijão, que foi o item que eu selecionei, e ele está dizendo que eu tenho 140 quilos em estoque. Tá vendo aqui a informação. Quando eu selecionar aqui óleo, ele vai me trazer a informação de 230 unidades. Então, essa opção aqui permite que você, a partir de uma base de dados, você tenha uma lista e a partir dessa lista você pode sim criar diversas funções ou informações a partir da escolha que você vai fazer aqui. Então essa é a segunda opção de lista suspensa, baseado em uma relação pré-definida, onde você vai ter isso como uma matriz da sua lista e aqui você consegue ter essas opções. A terceira e última opção que eu vou mostrar hoje é uma opção onde ela é uma lista suspensa inteligente. Então imagine o seguinte, da mesma forma como existe essa lista de produtos aqui, 7 produtos, pode ser que existam mais produtos no estabelecimento ou no tipo de comércio ou negócio que você esteja vivenciando e trabalhando. Só que você, na hora que eu faço nessa segunda opção, essa lista aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou limitando a minha visão à linha 4 até a linha 10.
Portanto, se eu colocar aqui na linha 11 leite, vamos observar se minha lista ela vai reconhecer. Ela não reconhece que agora existe o produto leite. Como é que a gente faz para garantir que cada vez que houver a inserção de um item, a minha lista suspensa reconheça? Desta forma aqui. Então, se aqui eu tenho os mesmos 7 itens, mas eu tenho um espaço aqui para todos os demais, e eu quero que automaticamente essa lista preencha, o que é que eu devo fazer? Eu venho aqui mais uma vez em dados, validação de dados, lista, mas agora não vou digitar sim ou não, ou qualquer outro nome. Eu não vou selecionar uma fonte e pré-definir ela e bloquear que a lista não permita nada além disso. E sim, eu vou colocar uma fórmula que reconheça toda vez que aparecer um novo produto aqui nessa fórmula, nessa tabela. Que fórmula é essa? Iremos usar aqui o desloque, onde eu vou escolher como uma referência para deslocar a partir do título e vou dizer que esse deslocamento vai começar a partir da primeira linha posterior à minha base ou ao meu título. Após eu ter escolhido aqui qual é a minha linha, eu escolho a coluna que eu vou ter essa informação. Nesse caso, é a largura do meu relatório, onde eu vou ter essa informação. No caso, se eu quisesse que a informação fosse o quilo, eu iria colocar aqui o número da coluna de quilos. Se eu quisesse que fosse estoque, assim sucessivamente. Nesse momento eu vou deixar sem informação de coluna. Venho e coloco a altura, e para isso eu vou utilizar essa forma conte valores. O que é a forma conte valores? Ela vai contar todas as vezes que surgir algum novo produto nessa linha. Então ela conta valores da coluna. Vou colocar aqui até um total de 1000 linhas. Vou colocar aqui a coluna de número 1. Ok. Feito isso, eu vou ter aqui a mesma lista que existia antes, mas agora com adicional. Na hora que eu insiro aqui um novo produto, a minha lista ela já reconhece de forma automática e aumenta a opção. Eu vou inserir outro produto aqui, vou colocar aqui farinha, vou colocar aqui também azeitona e maionese. E vamos observar como é que está aqui na lista. Arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, óleo, azeite, leite, farinha, azeitona, maionese. Então, com isso, você viu 3 formas diferentes de você usar a lista suspensa e que vai ser intuitivo para você o uso de cada uma dessas formas na medida do que você for tendo a sua necessidade de trabalho. Eu espero ter ajudado e podemos logo em diante aprender uma outra forma de fazer uma opção 4, que ela é condicional, mas vai ser em outra aula, até para essa não ficar muito comprida. Agradeço, continue acompanhando o nosso canal e até mais.